Então, agora sim, né? Bom dia aí oficialmente. Então, vindo para cá, ó, para as anotações. Pronto, agora sim. Então, agora a gente vai começar aqui resistência, né? Deixa eu ver se eu consigo alterar a cor disso aqui. Resistência dos materiais. Beleza. Então, veja bem. Deixa eu colocar aqui um conceitozinho, uma definição, né? Do que vem a ser resistência. Eu acredito que alguém aí já deve ter em mente, né? Pode vir a ser a resistência à unidade em si. Então, a resistência dos materiais é uma parte da mecânica, né? Do curso da mecânica, e a gente vai estudar a relação entre as cargas, né? A gente vai ter um corpo ali submetido a uma carga, e o corpo, pessoal, você pode imaginar diversos componentes de máquina. Você pode ter uma polia, você pode ter uma engrenagem, você pode ter um eixo, enfim. Existem diversos elementos de máquinas e estes vão estar submetidos a esforços. Você pode imaginar uma chaveta. Então, agora, o que vale ressaltar já no início é que eles vão estar submetidos a esforços diferentes, né? E quando submetido a esses esforços, a essas cargas externas, né, ao elemento, internamente, eles vão apresentar reações a esse esforço que está sendo ali submetido, né? Um esforço promovido, por exemplo, por uma correia, aí eles vão apresentar deformações e reações internas a esses esforços ali que ele está sendo exposto, né? O elemento de máquina, por exemplo, né? Eu estou falando elemento de máquina porque talvez aqui alguém já tenha pago essa unidade curricular em outra instituição, ou está estudando, enfim, e deve estar pensando lá nas estruturas mais complexas, né? Essa unidade curricular, resistência, ela pode sim ser, ela pode sim não, ela é a base para você calcular estruturas mais complexas, né? Só que a cargo de um técnico não é visto isso, né? O técnico acaba não chegando a esse nível de complexidade e determinar, por exemplo, uma estrutura de grande porte, uma estrutura metálica de grande porte para construções. Isso aí é muito mais um corpo de engenheiros que acabam estudando e fazendo, inclusive, o cálculo, né, a essa estrutura. No caso do técnico, a gente foca muito nos corpos mais simples, nos elementos de máquinas mais simples. A gente acaba observando isso daí, beleza? Então, tá aqui uma definiçãozinha. Ciência de materiais é um ramo da mecânica que vai estudar a relação entre cargas externas, observa isso, cargas externas, e são aplicadas a um corpo deformável, né? Corpos deformáveis, beleza? Deixa eu colocar aqui na concordância verbal, né? Vou colocar aqui certinho, corpo deformável, beleza? Deixa eu aceitar aqui. Então é isso que a gente tem aqui. Um corpo que vai estar sujeito a cargas externas vai apresentar deformação, inclusive a gente já viu isso lá em ensaio, né? O corpo ele vai deformar, aí você acaba fazendo o cálculo dessa deformação que ele apresentou, né? Quando submetido a esse esforço aí, beleza? Além disso, o que a gente pode dizer aqui? É a respeito do cálculo, né? Isso é uma unidade curricular muito pautada em cálculo. Eu vou dar uma passada com vocês lá na oficina, quando a gente voltar, para vocês verem isso no campo prático, né? Quais são os elementos que a gente tem lá, quais são os esforços, para a gente tentar enxergar isso lá na oficina. Mas a gente tem uma parte mais voltada a cálculo, de como a gente vai tentar quantificar, na verdade, essas deformações promovidas por esses esforços que vão ser aplicados a esse corpo que eles chamam aqui. No caso da gente, são muito elementos de máquinas, né? Não está submetido a esses esforços aí.
Funciona. Então, com isso, o que é que a gente busca, né? A gente busca ver o comportamento dele diante desses esforços e como ele vai ficar sobre essa estabilidade que a gente vai buscar, né? A gente vai buscar uma estabilidade. Porque, veja, não é nosso propósito que ele venha a romper, né? Não é esse o nosso interesse aí. Bom dia, Rafael. Não é esse o nosso interesse aí. A gente faz um cálculo buscando que ele suporte ao esforço. Por exemplo, você faz um cálculo para a chaveta. Você vai, submete lá os cálculos, tudinho, vê os esforços. E o que é que a gente espera? A gente espera que essa chaveta aqui não venha romper, né? Com um esforço muito baixo. A gente vai buscar um valor ótimo, porque se preciso for, é melhor que a chaveta rompa para proteger o sistema, né? A gente pode enxergar como um dispositivo de segurança, um dispositivo mecânico, né? Mas o objetivo é esse. E também tem outras coisas por trás disso, né? Não só a questão da segurança, a questão econômica também. Então, de maneira comercial, a gente pode enxergar dessa forma, né? Porque um projeto, por exemplo, que você venha fazer de um redutor, esse redutor ele tem que estar calculado ali, dimensionando material e dimensionando toda a sua geometria, né? Então, por exemplo, você vai ter que determinar os diâmetros de cada eixo que ali vai estar fixado uma engrenagem, por exemplo. Então, o diâmetro daquele eixo ele não pode ser muito grande, obviamente, por conta do custo, e também o custo de material, e se você vai ter que comprar esse material para usiná-lo, então tem que ser um preço considerável, né? Um preço que seja aprovado o projeto, vamos assim dizer, né? Porque uma das coisas que mais pesa na hora de aprovar um projeto é o custo, né? A gente sabe bem disso. Então a gente tem que observar isso nesse cenário de projeto, o dimensional dele, o dimensional desses eixos, do exemplo que eu estou citando aqui agora, do, do redutor de velocidade, e determinar também o material, né? Determinar também o material, que tipo de material vai ser utilizado. Porque caso ele venha a ser mal dimensionado, vai ter problemas sérios, né? De rompimento, e assim vai ter que gerar uma nova manutenção que vai trazer mais custos para a empresa. Beleza? Então, esses cálculos aqui, pessoal, eles, assim, a gente vai fazer à mão, óbvio, né, que à mão, mas o mais moderno hoje é você já submeter a estrutura que está sendo alvo ali do projeto a um software, né? Então, tem software que eles já trazem para a gente todo o cálculo esse, que envolve, por exemplo, elementos finitos, e assim ele já fornece para a gente as informações de material, a carga que ele vai suportar, até se romper e assim por diante. Então, qual software a gente pode utilizar? O Inventor. O Inventor é esse que vocês utilizaram na aula de desenho com o professor Clóvis, né? Então, o Inventor, ele tem uma parte que ele trata disso. Uma parte que ele trata só de submeter o elemento ali de estudo a, a esse esforço, beleza? Então, vai submeter ele ao esforço. E o software, o Inventor, é um dos, né? Estou falando Inventor porque é mais conhecido, vocês manusear. Ele traz para a gente os gráficos já daquela situação ali do esforço que está sendo aplicado. Você coloca lá o valor da carga sobre o material, você pega, por exemplo, um eixo. Você pega um eixo e coloca uma carga. Aí você estabelece o valor da carga lá no software. E ele vai trazer para a gente esses valores aí. Esses valores em formas de gráficos, por exemplo. Beleza? Então, isso que eu estou fazendo aqui, essa anotação que eu trago para vocês, é justamente a respeito de projetos. A área de resistência de materiais, ela é muito utilizada para projetos. Você deve estar pensando, pronto, beleza. Mas e daí? Aqui na região, o que é que a gente encontra de projetos? Qual empresa trabalha com isso? Pronto. Uma empresa que eu posso citar a vocês, que eu tenho uma maior proximidade assim, é a MCM, né?
Então, a MCM ela tem um setor de engenharia que trata bem disso. Então, tem colegas que trabalham lá e que o trabalho dos caras consiste basicamente nisso aqui, em avaliar as estruturas para garantir a segurança e a eficácia do projeto. Então, são projetos de milhões, projeto de 500 mil, projeto de 1,5 milhão, projeto de 1 milhão e 200. Então, você vê que esse conteúdo ele é muito importante. Você não, quando envolve muito dinheiro, você já sabe ali que a cobrança vai ser enorme. Então, tubulações, por exemplo, são alvo desse estudo aqui, né? Isso que a gente vai ver aqui é o que é de mais básico, mas é o que é fundamental para o avanço nesse, nesse setor aqui, né? Nesse que eu estou falando de projetos, por exemplo. Então, é importante ter esse conhecimento aqui, porque lá no final vocês vão ter uma cadeira de projetos e talvez o projeto que vocês venham a escolher ou definir lá, ele vai necessitar de algum cálculo, né? Precisar de algum cálculo de resistência. E você precisa fazer o memorial de cálculo, por exemplo. Então, para facilitar a tua vida, basta você pegar as principais informações e colocar num software para te trazer mais segurança, porque você afasta o erro humano, né? O cara pode errar um cálculo na calculadora e, pô, vai dar um valor bem diferente daquilo que ele estabeleceu, né? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso, na hora de você realizar os cálculos, né? Anteriormente era muito utilizado o calculista, um calculista na empresa, né? O cara que fazia todo o cálculo. Hoje ele perdeu mais espaço, né? Não que você vá utilizar software toda vez para fazer um cálculo de resistência. Se você precisar fazer um cálculo mais básico, de esforço, você faz à mão, pô, porque é muito mais vantajoso, é muito mais rápido do que você manusear todo um software, fazer toda a parametrização e assim por diante. É melhor você fazer à mão mesmo, o método antigo aí dá super certo, não tem problema nenhum com relação a isso. A gente vai ver alguns cálculos aqui bem interessantes, simples, mas que são bem úteis no dia a dia. Você precisa fazer um cálculo rápido ali, ele pode ser de grande valia para você, beleza? Então, no final das contas, o objetivo é majorar os lucros. E aí, dúvidas? Eu estou aqui escrevendo, estou falando, né? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Estou fazendo essas anotações para que depois vocês possam ter acesso, né? Daqui a pouco, ao final da aula, eu tiro um print aqui e disponibilizo lá no grupo. E assim vocês vão poder fazer uma breve leitura e recordar aquilo que foi falado aqui durante a aula, né? Beleza? E aí, dúvidas? Tranquilo, Jonathan? Sandro? Beleza, tranquilo, cara. Tranquilo. Sem problema. A aula está sendo gravada, depois a pessoa pode acabar recorrendo aqui à gravação, né? Beleza? Então a gente está aqui com resistência. Eu vou trazer agora algumas fotos para vocês, para que a gente possa comentar a aplicação, né? Vocês sabem o meu jeito de ministrar aula, e eu sempre tento vincular essa parte teórica à parte prática, né? A gente tentar, de alguma forma, enxergar isso na prática, porque essa questão de ficar na teoria aqui naquele campo muito abstrato, e quando você parte para o dia a dia, o cotidiano da empresa, você não enxerga aquilo sendo aplicado, então houve uma falha aqui, né? Houve uma falha na transmissão do conhecimento. Se essa unidade curricular está presente na grade de vocês, é porque ela tem alguma razão, né, para estar aqui. E ela não é à toa, né? Então, deixa eu ver aqui algumas imagens para que a gente possa tentar esclarecer mais isso aqui, as aplicações da resistência dos materiais, né? Então, observe o seguinte. Eu vou pegar aqui uma estrutura, por exemplo, de um galpão, né? Eu estava olhando esse final de semana, eu tive lá naquele atacadão, né? Lá de Prazeres. O pessoal que mora na cidade, mora em Jaboatão, sabe onde é ali, né? Ou alguém que já foi lá e tal.
ali em Prazeres. Se você olhar aquela parte do estacionamento deles lá, você vê toda a parte estrutural, né? Toda a parte do telhado que eles fizeram. Pô, aqui dali é uma estrutura e tanto, né? Uma estrutura daquela ali, são muitos profissionais envolvidos, né? Então você vê, por exemplo, uma aplicação como essa aqui, ó. Por aqui na região tem bastante, né? Alguns galpões como esse aqui, né? Você passa numa região de Sotávio, por exemplo, Sotávio ali próximo, na BR mesmo, você passa ali próximo a Vitarella, né? Você vê alguns galpões e para outros lugares para aí você vê uma estrutura como essa. E essa estrutura aqui, como é isso aqui? Como é que o cara chega a dimensionar isso aqui, a questão da altura, essa questão do vão, ó, tem um vão aqui, ó. Por que ele não aumentou o vão, né? É uma restrição do terreno ou é uma restrição estrutural? É capacidade de carga que ele suporta. Então aqui existe um cálculo, tem que fazer esse cálculo das treliças, dessas terças aqui também. Então existe um cálculo aqui por trás, mais complexo, mas para fazer esse cálculo você precisa recorrer à resistência, a esse conceito mais básico. Então eu vou mostrar em linhas gerais como é que o cara pode fazer um cálculo em linhas gerais, né? Não vou entrar na parte mais específica aqui para dimensionar uma estrutura como essa, até porque não é muito papel do técnico fazer isso aqui, né? Dimensionar uma estrutura como essa. Que eventualmente você pode participar aqui na montagem, bem como a manutenção, né? Uma pintura, por exemplo, enfim. Mas a parte de cálculo aqui é um pouquinho mais puxado, né? Então note aí uma aplicação prática aqui da resistência dos materiais. Deixa eu colocar aqui aplicações. Deixa eu trazer outro exemplo aqui para vocês. Além desse, ó, tem outro aqui também, eu acho que muitos já viram, o pessoal faz muito para quadras esportivas, né? Deixa eu encontrar aqui para quadras esportivas uma estrutura como essa. Quem nunca viu uma estrutura como essa? Então, você encontra aí estruturas como essas para galpões, mas ela aqui já tem uma outra forma, né? Aparentemente já é mais complexa, né, do que a anterior, né? Observe aqui a forma que ela se apresenta, esse galpão aqui, e também passa por resistência, não tenha dúvida disso. Você vê aqui várias vigas, né? Você vê várias vigas sendo postas aqui para poder fazer a amarração, a estrutura desse telhado aí, da estrutura como um todo, né? Então, duas aqui, outra, outra aplicação, você pode ver também na área automobilística. Então, no caso aqui, um carro. Pô, o carro ele passa por um. Os carros mais modernos, você já vê aqui até em vídeo do YouTube, né? Você vê o setor de projetos. Então, toda a fabricante de veículos, toda idealizadora de veículos, seja qual for, a Fiat, a Volkswagen, a Ford, a Renault, enfim, toda ela aí que você imagine, a Chevrolet, então ela precisa fazer uma estrutura como essa para o veículo, né? Tem umas que são monoblocos e tem umas que tem chassi, né? Chassi você vê de caminhonete para cima, né? Caminhonete, caminhão, você já vê o chassi. Tem veículo que não tem, esses veículos menores, ele não tem chassi, ele é monobloco. Então ele precisa passar por um estudo de resistência. A gente tem que ver como é que ele se comporta quando submetido a esforços. Um esforço maior que ele vai estar submetido é a colisão, né? Então vocês já estão cansados de ver aqueles vídeos onde tem um teste, né? Para ver a colisão, o acionamento do airbag e assim por diante. E você também vê que os veículos, ao longo do tempo, eles mudaram bastante. Os veículos mais antigos são mais pesados, você vê isso. Ele é mais robusto. Ele tem um. Você vê que, quando se compara com os de hoje são mais leves, tem muita parte plástica, né? Então, isso por quê? Por uma questão de amortecimento, quando dá colisão, porque ele vai ter uma região elástica maior. Quando ele sofre a colisão, ele colide com outro veículo, ou ele colide com um poste, por exemplo, enfim, com uma estrutura, ele se deforma bastante. Então, a tendência, a engenharia, ela corre para onde? Ela corre para mitigar esse problema, para trazer segurança para os passageiros, para o condutor do veículo. Tem essa parte da segurança e tem a parte também econômica, porque se o veículo ele possui uma estrutura mais leve, você já pressupõe o quê? Que vai
reduzir o consumo de combustível. E para você deslocar esse veículo, você precisa de menos esforço. Se é menos esforço, menos consumo de combustível, beleza? Então, você pode já elencar aqui essas duas vertentes. A vertente de segurança, a segurança, e a vertente também econômica, no intuito de baratear o veículo, beleza? Não vou entrar no mérito de custo de veículo, a gente sabe bem aí o custo de veículo, não vou entrar nesse mérito de imposto, não, estou falando a questão de custo para fabricação e o custo de combustível. Esses dois pontos aqui que eu estou falando. O custo você subdivide, o custo de combustível, o consumo de combustível vai ser menor, e por isso que você vê veículo que faz maior número de quilometragem, né? Esse veículo aqui ele faz 16, 17 quilômetros por um litro. Então, os, os engenheiros ele correm para esse sentido aí, eles vão trabalhar sempre para buscar otimizar a eficiência desse veículo. E a parte de segurança. Então, o objetivo é que esse material, quando submetido ao esforço, ele absorva essa energia do impacto. Legal? Então, aqui a área automotiva. Aí aqui tem uma parte de computadorização bem maior, né? Os softwares utilizados para esse dimensionamento aqui, né? E também tem uma área que não é muito próxima da gente, que é a área do setor aéreo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto aqui de setor aéreo. Cadê? Ó, um avião, por exemplo. Assim como um veículo, ele também tem a razão, né? Ó, tem a razão de ser dessa forma, né? Toda a parte da aerodinâmica dele, né? E também a parte do peso próprio dele, né? Quanto de combustível a gente precisa para retirar toda essa estrutura do chão e colocar no ar, né? Então existe um consumo de combustível assim como no veículo. Então a gente precisa também levar isso em conta, porque tem o peso natural, que é o peso das pessoas que estão sendo transportadas, ou um avião de carga, né? Um cargueiro, enfim. E a gente tem a estrutura dele como um todo. A estrutura precisa ser leve para diminuir o custo, facilitar esse o sair do solo, né? O avião decolar, e também a questão da proteção, né? Porque lá no ar, esse avião ele está submetido a todo tipo de intempéries, né? Tem chuvas, sol, diferença de temperatura por conta das camadas da atmosfera, enfim, há vários fatores que acabam sendo observados aqui, né? Pega uma turbulência e assim por diante. Então, essa estrutura ela tem que ser capaz de trazer segurança, ela tem que ser capaz de suportar esses esforços. Quem é que vai trazer para a gente essa maior garantia, vamos assim dizer? Não garantia total, porque a gente vê que ainda existem acidentes aéreos, e devido até a erros de materiais. Assim como eu falei lá do negócio do NetGeoWire, né? Lá dos sites os canais de TV que mostram a vida animal, tem um canal também que é o NetGeo, tem o NetGeo e tem outro também que é o Discovery. Esses dois canais aí, eu não lembro qual é, que tem uma série que ele mostra só essa questão de quedas de avião. Cada episódio assim muito interessante. Eu não sei se tem no YouTube algum episódio, eu acredito que deva ter, os mais antigos. Agora tem uma série assim, porque eu recomendo muito, muito mesmo assim, muito interessante, eles abordando as causas do acidente, de acidentes aéreos. Eles abordam muito a parte ali do, da, como é que chama ali, dos asiáticos, dos países asiáticos ali, próximo à China, por ali, aquela região ali, que ocorre muito acidente aéreo ali, naquela região. Então, eles abordam as causas do acidente. Ah, teve um Boeing, o Boeing 737 da MAX. Aí ele pega lá o modelo específico, pega e ele simplesmente ele traduz, né? Quando acontece um acidente como esse, que a gente às vezes vê na televisão, eles vão lá e investigam isso daí e documentam. Eles fazem um documentário trazendo as possíveis causas para esse acidente aéreo, beleza? Então, às vezes, o problema é um problema de materiais, um problema que não passou, que passou por um estudo de resistência, mas assim, ainda assim apresentou falha. Então, às vezes, é isso. Tem várias causas, não vou dizer que é só essa, porque eu estaria mentindo, né? Tem outras causas também lá, a parte de comunicação com as cabines, com os aeroportos, mas eu já vi episódio em que o problema é estrutural do avião.
beleza? É a causa original. Então, a resistência dos materiais é isso. A gente aqui são alguns exemplos só, né? A parte estrutural, a parte automotiva, a parte de aviação, enfim, são aplicações da resistência. A gente estuda a estrutura que está submetida a esforços, ela vai deformar até certo ponto e também vai apresentar cargas internas. Cargas internas que vão reagir a essa outra, né? A essas externas. Beleza? Dúvidas aí? Dúvidas, comentários? Nada, zero. Complementando aí, professor, da aviação, tem os fatores naturais também, né? Com Acidente, né, aí dos certeza. aviões. Ventos, por exemplo, né, Wellington? Ventos. Isso. O avião, por exemplo, ele pega uma chuva torrencial, ele pega uma ventania enorme, Neblina também, né? Tudo neblina, isso. fumaça. Bom comentário, excelente. É isso mesmo, pô. Assim, eu tô falando, pessoal, em linhas gerais, você deve estar notando isso, né? Não tem como você entrar num mérito desse, né? Lá na faculdade, por exemplo, lá na UPE, tem um setor só específico de aeromodelismo. Tem uns colegas que participaram. Lá tem dois setores, né? Tem o Baja, que é uma competição nacional para aqueles carrinhos pequenos, né? Algumas instituições participam, a Federal participa, a UPE participa. Eu acho que essa Federal aqui do Cabo também vai participar, eu acho. Eu acho que ele já está participando aqui, uma aluna do Senai, dessa modalidade híbrida, ela estava perguntando a mim se tinha condições de acessar a parte de usinagem do Senai para um projeto como esse aí. É algo nesse sentido. Eu acredito que eles vão participar também. Então, geralmente é feito lá no interior de São Paulo, algumas competições eu vi lá no interior de São Paulo, e você precisa fazer todo um cálculo de resistência para dimensionar esse veículozinho. Um veículo pequeno, acredito que alguns já devem ter visto já, daqueles pequenininhos, só tem um motorista. Parece que é aquele cárter lá do Telecurso, mas só que ele tem uma proteção externa maior, e é para competir lá em São Paulo, geralmente em São Paulo. Aí participa as universidades de São Paulo também, de todo o país, na verdade, né? Então você faz o cadastramento lá e participa. E eles têm vários critérios de avaliação. Um deles é a estrutura do veículo. Tem a corrida em si, né, que são por horas e horas, mas eles avaliam também a parte estrutural, avaliam os cálculos e tal. Aí tem essa parte do Baja e tem a parte do aeromodelismo, né? Então é uma maneira que também é um setor também que é observado, né? É pouco explorado, na verdade, é um setor mais restrito, esse setor aéreo, né? Você vê que até cursos sobre isso aí você não vê por aqui. Isso se concentra muito ali ao interior de São Paulo, São José dos Campos, eu acho, é São José do Rio Preto. Eu acho que é São José do Rio Preto, onde fica lá o ITA, né? O Instituto de Tecnologia Aeronáutica, eu acho. Não sei se estou falando alguma bobagem aqui, depois alguém pode corrigir aí, a sigla do ITA, né? Então lá o pessoal faz toda essa parte no Brasil como um todo, né? Tá tudo concentrado ali no Brasil, tá concentrado ali essa parte da aviação aérea, né? Estudos e assim por diante. E o carro-chefe aí é o ITA que puxa o Brasil nesse setor aí, né? De estudos. Legal? Então, é bem lembrado aí pro Ellison essa questão aí de outros pontos a ser observado, né? Legal? Pronto. Eu estou falando essa parte introdutória. Sandro comentando aqui, né? Tudo tem que ser levado em conta. E as questões de tempo também influenciam na estrutura do avião. Com certeza, Sandro. Ô, Sandro, e também, vê, a gente, quando foi fazer um ensaio lá com o Eduardo, tu lembra que ele falou, né? O Sharpie, por exemplo. Ele falou, o Sharpie é feito por quê? E qual é a área que é mais aplicada? Ele falou, na área de naval, né? Na área naval é muito mais aplicado por conta da variação de temperatura nos mares pelo mundo. Então, o navio ele sai aqui de Recife, então a temperatura é muito maior no oceano, e quando ele chega lá no, no norte, por exemplo, em outros países europeus do norte ali, ou da região da Rússia, a temperatura é muito mais baixa, pô. É muito mais baixa. Então, o material ele vai estar submetido a condições diferentes de temperatura, por exemplo, além dos esforços como um todo, né? Então, assim como na área naval, na aviação aérea também, né? A gente sabe que tem uma diferença de temperatura ao longo da atmosfera, né? Além de outras circunstâncias, como já foi falado aqui. Então, tudo isso tem que ser observado, não tenha dúvida disso daí.
Beleza? Então, vamos lá, né? Aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trazer para vocês algumas conceituações, algumas definições que ao longo da unidade curricular vai ser muito importante. Essa parte de hoje, ela é fundamental para a compreensão de algumas coisas que vão vir mais à frente. Eu já vou trazer para vocês a parte de vínculos estruturais. Esses vínculos estruturais nada mais é do que a maneira como a estrutura que está sendo avaliada, ela é fixada, ela é presa, beleza? Então vamos ver isso aqui já, no início, que é a questão dos vínculos estruturais. O nome já diz, né? Vínculos, vincular algo. Então, vínculos estruturais, beleza? Nesses vínculos estruturais aqui, ó, temos o apoio, ou também pode dizer que é o apoio, né? Deixa eu colocar aqui. Vínculos estruturais. Ou mesmo os apoios, né? Apoios. Porque no dia a dia a gente chama de apoio, né? Mais comum é chamar de apoio. Como é que está apoiada a estrutura, o elemento de máquina. Os elementos de construção que impedem os movimentos. Então, a estrutura, pessoal, ela vai estar submetida a esforços, não é isso? Você está consolidando esse conceito. Vai estar submetida a esforços. Quando ela está submetida a esforços, pô, ela vai tentar, de alguma forma, se mover. Concorda comigo? Ela vai tentar se mover. Ela vai tentar sair do local. Então, a gente vai ver o que é que vai restringir esse movimento do elemento que a gente está avaliando ali. Beleza? Se você tem, por exemplo, uma polia fixada num eixo, quando ela não está ali com as correias, a correia não vai tentar puxar o motor. Então, a gente vai observar, estudar esse caso e ver como é que essa polia vai reagir a esse esforço. Beleza? Ou uma escotilha, não escotilha nem chama assim, né? O pessoal chama mais de portinhola também. Vamos ver como é que uma portinhola ela se comporta quando submetida a esforço, né? Então, são vários elementos, várias estruturas que estão submetidas a esforço. Uma viga, por exemplo, está submetida a esforço, um eixo submetido a esforço. Vamos ver como é que ele se comporta. Didaticamente, a gente separa em três grupos, que classifica em três tipos, né? O vínculo simples, ó, o vínculo simples, pode ser chamado de simples ou de móvel, um dos dois, tanto faz. Você vai pegar livro que vai chamar de móvel, você vai pegar livro que vai chamar de simples. No final das contas, faz todo sentido os nomes, né? Simples ou móvel. Então, veja, dá um zoom aqui para facilitar, né? Vínculo simples ou vínculo móvel, né? Tanto faz, tanto chamar de um, chamar de outro. Deixa eu trazer já uma imagem, porque eu vou copiando aqui, você já vai olhando e já vai pegando a ideia do que eu estou falando aqui, dessa parte de vínculo, né? Então, o vínculo simples, pessoal, ele tem essa representação aqui, ó. Então, observe. Vou trazer um exemplo bem básico aqui para vocês entenderem. Lembra lá aquele carrinho de ferramenta, aquele que é preto e laranja, lá da oficina? Aquele carrinho, ele não se movimenta, ele não tem restrição nenhuma. Você pode pegar aqui na alça dele e movimentá-lo, levar de um ponto a outro ali dentro da oficina, não é isso? Então, ali, aquelas rodas ali, as rodanas no pé dele, ela traz para a gente esse vínculo aqui. Um vínculo dito simples, pô. Então, a gente consegue levar para qualquer lugar. É bem verdade que nos pés dele o fabricante colocou umas travas, né? Tem umas travas ali naquelas rodanas para travar o veículo, o carrinho, ele não se movimentar, né? Ele não sai perto de você. Por exemplo, você está ali trabalhando e você não quer que ele se movimente. Então, ele está apoiado em quê? Aquelas rodanas ali, né? A gente vai estar... Você, quando pega na alça, você submete o veículo, o carrinho ali, a um esforço, você aplica um esforço ali com os seus braços, né? E movimenta o carrinho, beleza? Então, ele tem esse tipo de vínculo aqui, ó. O vínculo simples ou o vínculo móvel. Ele não tem restrição. Qual é a restrição que ele tem? Quem é que sabe? Ele só tem uma restrição.
E quem sabe aí? Só tem uma restrição. Vamos ver quem vai acertar qual a restrição que esse carrinho possui. E aí, quem que vai chutar aí? Aqui está a representação simbólica. É esses desenhos aqui que eu vou começar a fazer a partir da, acho que é a aula de amanhã. Eu vou começar a fazer alguns desenhos como esse para a gente montar o sistema, uma representação da realidade, que vai fazer um esboço daquilo que a gente quer observar, e a gente vai começar a fazer os cálculos baseado nessa estrutura que eu vou representar. Então, qual seria a restrição que tem aquele carrinho lá? Você só possui uma. Quem que vai saber essa? Nada? E aí, Sandro? Como assim, professor? É restrição. O que Quer não ver? pode acontecer com ele? Ele só tem um sentido ali que ele não se movimenta de jeito algum, que vai impedir esse movimento dele. Porque, vê, se tu pegar, por exemplo, pegar o carrinho aqui agora, se tu pegar na alça dele, tu movimentar, ele vai para a esquerda, vai para a direita, ou seja, ele se aproxima de você, se afasta de você, ele gira, é ou não? Ele gira também, se você quiser rotacionar ele, você rotaciona. Só tem um sentido ali que ele não vai se mexer, que ele não vai movimentar. Cara, ninguém. Bora, É pra Sandro. cima e pra baixo, né, professor? Pronto, você acertou parcialmente. Ele para cima ele vai, pô. Para cima ele O até carrinho levanta. só pra pessoa suspender, né? Sim. Só É, se você suspender. suspender, sim, porque veja, se você movimentar com o seu braço para próximo de você ou para longe de você, você está executando uma força, não é isso? Ele Isso, está se movimentando. isso. Se você fizer força o suficiente para levantar, talvez você não tenha essa força, mas ele consegue se movimentar para cima. O único sentido que ele não se movimenta é para baixo. Pra baixo, isso. Para baixo não, porque tem um piso, pô. Então, no piso, é essa representação aqui, ó, cara. No piso, pô, ela vai ter a restrição do solo, do piso. Ó, que é essa simbologia aqui, ó. Essas três simbologias representam a mesma coisa. Você pode encontrar qualquer uma delas. Mas você nota que vai ter essa setinha aqui, ó. Essa setinha representa o quê? Uma força contrária ao peso do carrinho. Isso nas quatro rodas, né? Aqui está uma representação geral, mas você tem uma reação ali nas quatro rodas. É distribuído o peso nas quatro rodas. E assim você pode imaginar qualquer outro. Ah, professor, e se for, por exemplo, um rolete lá da esteira da fábrica? Aí você já não fica só preso a esse. Porque o rolete, numa esteira, ele está submetido, ele vai girar, né, rotacionar no seu próprio eixo, e ele vai ter restrições ali, que não só essa. Ele vai ter outro tipo de restrição, a gente vai ver daqui a pouco isso. Então, veja, se você, por exemplo, pegar um pórtico, não sei se todo mundo aqui conhece um pórtico, você pegar um pórtico e movimentá-lo, tem pórtico que o pessoal deixa fixo, fixa no piso ali, né? Se na oficina onde você está trabalhando não precisar movimentá-lo, tem gente que fixa, mas em geral você encontra rodinhas, as roldanas no pé dele. Então você vê várias estruturas, vários equipamentos que possuem a roldana, né? Para poder movimentá-lo. Então, isso daí é uma representação desse tipo de vínculo. Para nós da mecânica, isso aqui acaba ficando. Não é tão aplicado assim, para nós da mecânica, não é tão aplicado. A gente vê uma estrutura um pouco mais travada, vamos assim dizer. Não tão solta como essa, porque aqui ele está mais solto, né? Então, o carrinho eu trago para vocês como exemplo, porque assim, vocês já viram tal. Acho que é comum a todos, né? Todo mundo já viu, todo mundo já acabou mexendo ali. É mais comum, beleza? Pronto, isso aqui é vínculo simples. A gente só tem uma restrição. Por isso o nome móvel, pô. Ele se locomove ali, ó. Ele não tem, só tem uma restrição, só tem essa. É na vertical aqui, beleza? Vamos ver outra aqui. Vamos ver o vínculo agora, pô. O vínculo duplo ou fixo. Se a gente chamou de simples, vamos chamar de duplo. Se a gente chamou de móvel, vamos chamar de fixo. Ó, vínculo é duplo ou fixo, beleza? Exemplo desse aqui, vocês devem lembrar lá
do barramento do torno, né? Lembra do barramento? Onde você locomove o carro, o cabeçote móvel. Então, qual é a restrição ali? Você tem restrições. Quais são as restrições que a gente tem ali? Como é impedido o movimento dele? O que sabe? E aí, nada. Pensa aí, aquele ali, o cabeçote, naquele barramento. Tem dois barramentos, né? Dois guias. O barramento todo tem dois guias ali, por onde se locomove o Ali o cabeçote. movimento só é para frente e para trás, né? Justamente. Agora, eu te pergunto, Rafael, quais são as restrições que ele tem ali? Para onde é que ele não mexe? É, lateral e superior. Beleza. Pronto, para cima e para baixo, né? Ele não vai descer por conta dos guias, né? Ele não desce. Ele não desce por conta dos guias, que dá o suporte a ele. E ele também não sobe, porque ele está ali, tá travado, né? Ele está ali vinculado ao, Eu ia falar ao agora, guia. vinculado ao guia. Ali no caso, Ricardo, ele só tem um movimento numa única direção, né? Numa única direção, né? E no caso ali, é o que Rafael falou, né? Esquerda e direita, né? Por exemplo, vocês estavam ensinando lá aquele corpo de prova para ensaiar, né? Quando você estava ali no torno, você conseguia movimentar ele nas duas direções. Não era isso? Você conseguia aproximar e afastar o cabeçote da placa, né? Para poder usinar. Então ali você só tinha, numa direção, tinha dois sentidos. Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Já, por exemplo, se você quisesse levantar aquilo dali, você não levanta. Se você quiser baixar, você não baixa. Ele é travado, ele tem um impeditivo, né? Ele tem um impeditivo naquela direção ali. Se outra coisa, se você também quisesse movimentá-lo para aproximar e afastar de você, também você não consegue. Quem faz isso é o quê? É o carro transversal, né? O carro transversal é que te dá essa mobilidade, porque o carro principal, ele não te dá essa mobilidade. Não te dá essa mobilidade, não. Então, ali é um exemplo clássico desse tipo aqui de vínculo. Esse vínculo aqui. Por exemplo, a parte do rolo de uma esteira, por exemplo. Tem um rolete da esteira. Essa é a esteira tradicional que eu estou falando. Como é vinculado aquele rolete lá? Se você parar para ver, ele não se locomove, né? Ele não vai nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, nem para frente. Ele só faz girar em torno do seu próprio eixo. Ele só gira em torno do seu próprio eixo. Então, a única restrição que ele não possui é a de giro, né? É a única que ele não tem ali. Beleza? Que outro exemplo aí a gente teria, hein? Vamos pensar aí em outro exemplo. A gente teria que ele teria só uma direção de movimento. Aquele pistão lá, professor, da serra de fita. Pronto, o pistão da serra de fita. Agora ali no caso, vamos pensar, né? Ali ele avança e recua, esquerda para cima e para baixo, né? Agora ali, no caso ali o óleo hidráulico, né, que faz aquele movimento, ele faz só faz um. Não, mas peraí, aquele pistão ali, pô, ele tem um parafuso na base que ele também basculha, né? Eu tô lembrado que aquele pistão, ele parece que ele também basculha, ele não sobe e desce, né? Ele não deixa só descer e subir a serra, né? Mas ele também basculha, né? Verdade, ele não vai nem para a esquerda, nem para a direita, não só. O que sobe e desce, na verdade, do atuador ali, é a sua haste, né? O corpo em si, ele não se locomove. O corpo em si,
ele só faz basculhar ali. Ele basculha, ele gira um pouco, ele inclina um pouco aquele atuador. Mas a movimentação que ele faz é da haste por conta do óleo hidráulico na câmara, né? Beleza? Então a gente tem um veículo duplo. Deixa eu trazer a imagem, né? Eu trouxe a imagem do anterior. Deixa eu trazer uma representação desse atual, do duplo ou fixo. Então vocês vão começar a entender agora. Começa a parte do vínculo aqui, né? Duplo. Ó. A representação dele é essa. Então veja lá. No eixo X ou no eixo Y, ele não se locomove. Veja que ele está preso a essa parte aqui, ó. Ah, professor, onde é que eu tenho isso na prática aí? Na prática mesmo, além desse aí que você já falou. Soldagem, pô. Você tem uma estrutura soldada, por exemplo. Ele não se locomove nem para a esquerda nem para cima, pô. No caso esquerda aqui ou direita é o X, né? Se você soldar, para você colocar um eixo soldado aqui, uma viga soldada aqui, ela não vai nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Ela está soldada aqui, ó. Está vinculado. Beleza? Não vai. Se você pensar aqui em uma união parafusada, ele também não vai aqui, ó. Também não vai girar. Você já começa a ver que ele vai ficando cada vez mais travado, né? O que você pode ter também, que é mais comum de você ver aqui, eu estou aumentando o nível de fixação, né? Você pode ter uma porta, por exemplo. Uma portinha. Por exemplo, aquela porta lá do torno, que você abre para poder olhar as correias, olhar as engrenagens. Tem aquela porta na lateral, né? Onde fica exposto aquele eixo lá da árvore, da placa. Ali não tem uma porta. Aquela porta ali, ela não vai nem para a esquerda nem para a direita. Ela, a única coisa que ela faz é girar, né? Ela só gira em torno das dobradiças, a porta. Então é o único movimento que ela tem ali. Ela é travada para cima e para baixo, só se você for arrancá-la, né? Mas utilizando normalmente, você não tem essa movimentação, né? E tá subindo e descendo, bem como esquerda, direita, enfim, do modo que você quer enxergar. Ela não se locomove, ela é travada, beleza? Então você vai começando a ver as estruturas e vendo como é que ela é fixada. Além dessas duas aqui, de vínculo simples, vínculo duplo, você tem o que a gente chama de engastamento. E o que é engastamento? Nada mais é do que o pessoal fala no popular, tá chumbado, né? Ah, isso aqui eu vou chumbar na parede. É o popular, né? Mas o termo mesmo, o termo técnico, é engastamento, pô. Você está com uma estrutura engastada, o pessoal chama chumbado, né? Popular por aí. Então, esse tipo de vínculo aqui, a gente aumenta mais ainda a restrição. Então, a gente, além da restrição de movimentação de translação, esquerda e direita e tal, a gente não tem a possibilidade de girar a estrutura. Então, a restrição aqui vai ao máximo. A gente não consegue girar a estrutura. Ah, onde é que tem exemplo disso? Por exemplo, aquelas marquises. As marquises, a gente só vê muito essas marquises quando cai, né, desaba, a imprensa vai lá e mostra o acidente. Aquelas marquises, aquele teto, né, daquela lajezinha. Aquela estrutura ali era toda engastada, toda engastada. Você, por exemplo, fizer uma abertura na parede, colocar uma viga e colocar cimento lá, aquilo ali está engastado, pô. Ele não vai subir, não vai descer, não vai girar, está travado por completo, pô. Então, o objetivo com o engastamento é travar a estrutura como um todo, não permitindo nem sua translação, movimentação linear, nem sua rotação, beleza? E a gente encontra muito dessa aqui na mecânica. Legal? Recentemente eu tive num estabelecimento, até perto aqui de casa, que o cara construiu faz algum tempo já, acho que faz um ano, que ele construiu um galpão para armazenar carnes para frigorífico. Aí eu tive lá para conversar com o técnico de refrigeração, né, para acertar um outro serviço, né? E quando eu cheguei lá, eu acabei vendo a estrutura, né? Ele tem uma estrutura para guardar fardo de charque, frango, enfim, alguns gêneros alimentícios de carne e tal. E lá eu tinha acho que parece que ele é engenheiro, cara. Eu comecei a conversar e perguntei qual era a formação dele.
E ele estava discutindo justamente isso, que estava fazendo a montagem lá, né? Ele estava discutindo o risco da empilhadeira pegar na estrutura e colapsar a estrutura ceder, a estrutura ela girar, né? E vir para cima do operador da empilhadeira. Ele estava discutindo isso. Aí estava se falando em contraventamento. É um termo utilizado para fazer essa fixação da estrutura e impedir que ela rotacione, ela emborque, né? Ela gire e venha para cima de alguém. Então, contraventamento é um termo utilizado para travar a estrutura. Você coloca mais algumas vigas para poder fazer esse travamento da estrutura, né? Então, a gente estava conversando sobre isso, ele estava preocupado a esse respeito. Por quê? O espaço disponível, ele foi mal projetado. Ele foi projetado de tal modo que você não consegue girar com a empilhadeira dentro. É bem apertado mesmo o cara fez, pô. E ele fez numa altura enorme, pô. Mais de 5 a 6 metros de altura para o cara da empilhadeira poder levantar a carga, né? Aí, pelo que ficou lá e estava discutindo lá, pelo jeito que tem um espaço lá, vai ter que alguém toda vez estar subindo lá para poder pegar a mercadoria e fazer o giro que deveria ser feito pelo equipamento, né? Então, a bronca e tanto lá. Ó, aqui está a representação desse engastamento. Observe. Você não tem um movimento em X, vamos assim dizer, aqui na horizontal, ó. Você não tem um movimento em Y, sobe para cima e para baixo, e você também não consegue girar a estrutura. Se eu quisesse girar a estrutura aqui, por exemplo, assim, no sentido horário, se eu quisesse girá-la aqui, eu não conseguiria, pô. Por quê? Ela está engastada aqui, ó. Ela está chumbada, né? O pessoal chama. Você vê essa parte tracejada aqui, ó, é justamente a representação de que ele está fixo por completo aqui. Ele está dentro da estrutura. Então você não consegue fazer o esforço aqui para aquele giro. Se você conseguir girar, é porque rompeu a estrutura. Você vai romper a parede, vai sair tudo, vai desabar tudo aqui. Então a gente impede o movimento na translação na direção X, impede em X. Por exemplo, se eu quiser puxar aqui, se eu quiser puxar essa estrutura aqui, eu quero puxar, ele vem? Não, não vem. Eu quero subir isso aqui, eu quero subir essa viga, subir esse eixo, eu consigo? Não. Eu quero girar aqui, consigo também? Não. Então ele está em quê? Está engastado, pô. Então a gente precisa ter isso bem em mente, porque depois, quando for fazer o cálculo, você vai ter a representação e você vai ter que saber quais são as reações que nessa estrutura existem, beleza? Por exemplo, quando você vê uma estrutura como essa, você já sabe que vai haver duas reações. A reação no eixo Y, impedindo o seu movimento subida e descida, e você vai ter também uma restrição nessa direção aqui, ó, em X. Então, você vai ter que representar cada essas reações. Cada reação você vai ter que representar. Engastamento, além das duas reações, tanto no eixo Y quanto no eixo X, você também tem a restrição quanto ao movimento de rotação. Aí você vai ter que representar também, beleza? Então é isso que eu estou trazendo para vocês. São essas restrições aí. Dúvidas? Esses são os conceitos iniciais, né? A gente está discutindo aqui a parte de vínculo. Como é que esses elementos de máquinas eles vão estar travados, né? Não só elemento de máquina, você pode pegar componentes também. Você vê como é que o componente ele se comporta, né? Por exemplo, se eu pegar uma esfera de um rolamento, como é que qual é a única liberdade que ele vai ter? Ele só vai correr ali na pista, né? Ele vai correr na pista. O movimento esquerda e direita ele não tem, e também ele não tem um sobe e desce. Por quê? Porque a pista interna e a externa do rolamento impede esse movimento da esfera, ou do rolo, por exemplo. Se for um rolamento de rolos, né? Ou de esfera mais comum, você vê que a única restrição que aquelas esferas vão ter é justamente essa. Ele está preso ali na gaiola e ele gira na pista, no espaço entre as pistas, né? A pista interna e a externa. E ele não se locomove. Ele está restrito na esquerda e direita e está restrito sobe e desce. Ele só tem uma possibilidade. Aí você vai avaliar, ó, qual seria esse? Beleza?
Então, a gente começa por aqui, né? Apesar de que os cálculos que tem muito aqui de resistência é muito pautado em viga, eixo, esses componentes assim menores acabam não sendo abordados, né? Tranquilo até aí? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, Sandro comentou aqui, para cima e para baixo, beleza, é muito alto. Justamente, Sandro, é a situação que o cara tem lá. Eu acho que tu conhece lá, aquele galpão ali de Aloysio. Deve saber do que eu tô falando, na entrada ali, na bifurcação, né, para Agrovila e Mata, sim, pronto. É aquela situação ali, aquele galpão dele, o cara fez o projeto ali e ficou muito estreito para colocar as cargas ali, né? A empilhadeira, nem sei se a empilhadeira consegue entrar ali, porque o espaço, depois que colocou a prateleira, ainda ficou menor ainda, já era apertado. Então, o pessoal tem essa dificuldade lá para fazer carga e descarga, né? Sandro tá ligado aí nas paradas. Vamos embora. Então, engaste, vínculo duplo, vínculo simples. Por exemplo, professor, eu quero ver uma ponte rolante. Uma ponte rolante. Como é que é isso aí, a ponte rolante? Quais são as restrições que a gente tem na ponte rolante? Aí você para olhar, pô. Se você pegar, por exemplo, aquele carrinho, o carrinho que corre naquela viga, o que movimenta a carga, né? Tem um carrinho ali no meio. Tem as laterais, mas tem um carrinho central, né? Aquele central ali, ele move o quê na viga? Ele move esquerda e direita, né? Ele sobe e desce? Não. Ele anda para frente e para trás? Não. Quem anda são os da laterais. Mas aquele central, ele só tem 1 grau de liberdade. É esquerda e direita. Esquerda e direita. É isso aqui, deixa eu desenhar, porque senão pode ficar muito confuso. Veja. Você tem a ponte rolante, né? Ó, tu pega uma ponte rolante para avaliar. Eu quero estudar uma ponte rolante aqui. Ó, tu tá com a ponte rolante aqui. É isso? Ó. Aí tu vai ter, geralmente tu vai ter uma outra viga aqui, né? Ó, tu vai ter um apoio aqui de um lado e vai ter outro apoio aqui, né? Para ela se locomover. Para ela se movimentar nesse sentido aqui, entrando ou saindo da tela aí do teu notebook, do teu celular. Ele faz esse movimento de afastar e se aproximar de você. E tem um carrinho aqui no meio, ó. Deixa eu fazer com outra cor. Tem um carrinho aqui, ó. Não é isso? E esse carrinho, ele vai ter lá a fixação aqui para pegar com um cabo de aço, né? Para levantar uma carga aqui. Esse carrinho, o que ele faz? Ele faz esse movimento aqui, ó. Para cá, ó. Ou para cá, não é isso? Veja, esse carrinho aí, esse verde, ele não faz esse movimento que eu estou dizendo a você, de se aproximar ou se afastar da tela. Ele não faz isso. Quem faz é o outro. Quem faz é a viga maior. Essa outra viga aqui, ó. Não é isso? Aí ele faz esquerda e direita. Ele sobe e desce? Também não. Ele não sobe e desce. Ele tem um outro conjunto, um sistema mecânico aqui de polias e tal, para subir e descer a carga. Mas ele em si, ele nem sobe nem desce. E ele não vai nem para trás nem para frente. Se você olhar essa outra viga aqui, que eu vou destacar em amarelo, ó, se você pegar essa outra viga aqui, o que acontece? Ela faz que movimento? Ela faz o movimento de se afastar ou se aproximar de você, mas ele não faz esquerda e direita. Tá vendo? Essa viga maior ela não faz esquerda e direita. Ela se afasta e se aproxima de você. Ela sobe e desce? Também não. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que esses dois objetos de estudo da gente, ele nem sobe nem desce, mas um vai para a esquerda ou para a direita e o outro vai para trás e vai para frente. Na combinação deles, é que a gente tem essa mobilidade da ponte rolante. Percebeu? Então, é isso que a gente tem. Para você já ter uma noção. A mesma coisa é um pórtico. O pórtico, se a gente olhasse ele aqui, ele se afastaria ou se aproximaria de você, né? Legal? Então, é esse nível de análise que eu estou começando já a desenvolver com vocês. Eu quero que vocês peguem essa ideia de restrição. Essas restrições que a gente tem no campo da mecânica, né? Tranquilo aí? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente continuar as anotações. Quando eu finalizo essa parte de vínculos, eu vou partir para as estruturas agora. Eu vou fazer um estudo das estruturas, beleza? Como assim, né? As estruturas, a gente precisa calcular algumas reações que elas vão ter, e a gente precisa ter algumas informações em mente a respeito dessas estruturas, como é que faz a classificação delas, para a gente poder desenvolver alguns cálculos. Então, observe. Quando eu estou falando aqui de
de estrutura, tem uma seguinte definição. A estrutura, né? Nada mais é do que um conjunto de elementos de construção mecânica, composto com a finalidade de receber a transmissão de esforços. Beleza? Então tá aqui, ó. Denomina-se estrutura um conjunto de elementos de construção, pode ser mecânica, ele fala construção porque ele deixa em aberto tanto a parte civil quanto a parte mecânica, né? Composto com a finalidade de receber e transmitir esforço, né? Legal? Então aqui está a definição de estrutura, para o que a gente vai estudar aqui ao longo dessa unidade, né? Então, essas estruturas, assim como os vínculos, a gente pode dividir em 3 tipos também. Então, essas estruturas, a gente pode dividi-las em 3 grupos. E a gente vai fazer uma avaliação no plano, né? No plano 2D. A gente não vai partir para o 3D aqui. Através de sua estabilidade. Porque o que a gente quer, pessoal, é a estabilidade da estrutura. É sempre assim. A gente não quer que a estrutura ela ceda, que ela se rompa. Nosso propósito aqui é garantir essa estabilidade. A gente é sempre buscar isso. Legal? Então, vamos ver quais são esses 3 tipos de estruturas, né? Então, a primeira delas é a estrutura hipoestática. Hipoestática. Como assim hipoestática, né? O nome hipo já quer dizer que é baixo, né? Baixo. Esse prefixo aqui já quer dizer baixo. Então, baixo, menor, o que isso quer dizer, né? Deixa eu trazer aqui uma imagem. Eu já vou fazendo a anotação enquanto vocês já vão vendo aqui a imagem, né? GH. Deixa eu ver aqui. Sim, sim, o cabo se movimenta nos 4, o cabo de aço, ele vai se movimentar, sobe e desce, ele vai fazer o fundo, né? Ele vai fazer o movimento de se aproximar e se afastar, ele vai fazer esquerda e direita, ele vai fazer 4, ele vai fazer uma direção, 2 direções, 3 direções. Ele se movimenta só em 3, não? Eu não sei se tem algum outro, eu não estou lembrando de um outro, não. Eu me recordo dele, ele percorrendo todo o galpão, ele vai e volta no galpão, ele sobe e desce no galpão, e ele faz esquerda e direita no galpão também. Não sei se tem outro, não me recordo de outro, não. Com esses 3 aí, você consegue movimentar a carga para qualquer lugar do galpão, ou estrutura que você tenha, né? Sócio, queria eu. Vamos lá, né? Tá mais fácil tu ser sócio dele, né? Hipostática. Então, o desenho dela é esse aqui, ó. Da hipostática. Aí o que é que acontece, né? Observe, isso aqui é uma representação de uma estrutura real, né?
Então, a gente tem um eixo, por exemplo, uma viga, alguma coisa, tem uma estrutura, e a gente vai ver como é que essa estrutura vai reagir a esses esforços. Então, quais são as reações que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a reação ali no ponto A, é isso? Reagindo o quê? Reagindo para cima, né? Porque não vai ter uma carga P ao peso ali. Isso aí, ou uma carga P ou o próprio peso da estrutura, né? Já dá essa condição de reação ali. Então, você tem as reações no ponto A e no ponto B. Aí você nota que você não tem reação esquerda e direita. Observe isso. Você não tem reação esquerda e direita. A reação está dizendo assim, reação porque ele está travado, ele não tem travamento. Ele é livre. Ele pode correr da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tanto faz. E também você não tem reação contrária para ele subir, né? A estrutura pode subir também. É o do carrinho ali, né? Beleza? Então, você nota que é uma estrutura que para mecânica é complicado de trabalhar. Ela está muito solta, né? Está muito solta, está muito livre. Então, acaba sendo pouco utilizada por conta disso, porque só possui uma restrição. Ela tem muita mobilidade. Então, por que ela recebe esse nome? Eu falei do termo, e eu não falei o porquê disso, né? Vamos lá. Jonathan está falando aqui. Se aplicar uma carga no centro da estrutura, a estrutura começa a ceder aos poucos, é considerado que está tendo um movimento de carga para baixo. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver, deixa eu tentar entender essa tua pergunta aqui. Se aplicar uma carga no centro da estrutura, a estrutura começar a ceder aos poucos. Não, aí no caso, Jonathan, boa pergunta. Aí no caso, cara, deixa eu ver se eu entendi. No caso aí seria a deformação. Eu acho que tu tá pensando lá na ponte rolante, né? Pronto, você tem a ponte rolante, aquele desenho que eu acabei de fazer, né? Você tá com a ponte rolante e na carga, por exemplo, essa carga aí que eu tô conversando com o Sandro. Aí você vai pegar um peso muito grande, né? Aí se eventualmente essa viga começar a ceder, ela começar a fazer a flecha, né? Ficar curva, isso daí não é movimento, não. Isso aí é deformação. Ele está deformando a estrutura. Por isso que no corpo da ponte rolante tem lá dizendo a tonelada que ela suporta, né? Essa ponte rolante aqui é para 10 toneladas, 20 toneladas. Se você colocar uma carga além disso, é natural que ela venha ceder. Ela vai se deformar, ela vai ficar curva. É como se você estivesse passando sobre uma tábua, né? Você, por exemplo, teve aquele exemplo clássico lá, você está com como é que chama lá? Os andaimes. Você está com os andaimes e você bota uma tábua bem fraquinha, né? O pedreiro está lá em cima, alguém está lá em cima. Você vê que ela está começando a se conformar, a se deformar, né? Você vê que ela vai ficando curva. Aqui dali é deformação, aqui dali não é movimento, não. Não pode ser coisa deforma, não. Está deformando, ela vai se romper, né? A tábua. Se for pegar esse mesmo raciocínio simples, trivial, pegar para ponte rolante, ela está cedendo, pô. Ela está deformando, ela não está se movimentando, não. A gente não considera movimento, não, considera deformação. Ali no caso, é aquele ensaio lá de flexão, lembra? No caso, ele está o quê? Está fletindo. É uma flexão que ele está fazendo. É aquele movimento que ela executa ali, é na verdade uma deformação, que pode levar à ruptura, né? Da estrutura. O nome específico a gente chama de flecha, né? Lembra disso? Tem a flecha. Ah, quando tem a flecha é de 1 milímetro e alguma coisa, 2 milímetros. Foi esse o cálculo que a gente fez na sala de aula. No caso da ponte rolante também. Por isso que faz um cálculo para não chegar nesse valor aí. Ou faz o valor para não chegar, ou coloca a especificação nele. Ô, professor, nesses outros ensaios que vimos, não dá para calcular a resistência dele? Porque, Dá. tipo, tô ali com um ensaio de tração. Hum. Eu vou chegar à ruptura dele, eu vou ter
o cálculo de ruptura. Mas antes eu não vou ter lá um cálculo da resistência dele, ou seja, eu posso estipular até onde esse eixo pode, o que ele pode suportar, uma tração. Não, justamente. E a ideia é essa mesmo. Eu vou aproveitar esse teu ponto aí para a gente discutir mais. Vê. Quando você pega e executa um ensaio de tração, feito a gente fez lá, você está dizendo que aquele material ele suporta até tal carga. Quando o camarada vai fazer, o engenheiro, o projetista, o técnico, ele vai fazer o projeto, ele coloca a restrição lá, pô. Que vai romper, vai, mas vai romper a determinada carga. É feito isso aqui que o Jonathan está falando. Ah, professor, ele vai, aqui dali vai ser um movimento. Não, a gente vai considerar uma deformação. Veja, quando você coloca lá no corpo da ponte rolante 20 toneladas, o camarada coloca 22 toneladas, ele está superando o que o projeto disse que suporta. Ele vai levar a estrutura ao colapso. Ele vai derrubar o galpão, vai derrubar o que tiver lá, vai romper a viga da ponte rolante. Agora, veja, ele rompeu, ele saiu da zona de segurança, que é a zona elástica. Ele foi muito para a região plástica e levou a ruptura à estrutura. Percebeu? Então, quando faz o ensaio, é para descobrir até onde o camarada pode ir. Pô. Essa é a ideia. Agora, sim, quando você faz o cálculo de resistência, você determina o perfil daquela viga. No caso de ponte rolante, você determina o perfil. Aí, isso aqui é um perfil I. Aí você vai dizer qual é todo o formato. Existe todo um formato. Você vai calcular. Inclusive, a gente calculou lá na flecha. Na flecha não, na flexão, a gente calculou o módulo de resistência. Lembra disso? Aquele W, módulo de resistência. Então, quando você faz o cálculo para ponte rolante, você determina o perfil, módulo de resistência, por exemplo. Além de outras variáveis. Você já começa a fazer o fechamento das informações. Aí, eu não sei se eu estou conseguindo responder esse teu comentário, sei nem se foi pergunta, né? Mas você precisa colocar um limite, pô. É a mesma coisa um eixo, pô. Um eixo de um... Você não vê o eixo se partir? Por que o eixo partiu? Porque foi uma carga excessiva, uma carga além da que ele suporta, pô. Mas isso estava estabelecido lá. Ou, se não foi... a máquina em si, ela já diz qual é a carga que vai trabalhar, geralmente. O pessoal coloca além, aí vai romper mesmo, pô. Não tem jeito, vai romper, porque passou e muito. Seja para cisalhamento, seja para tração, compressão. Mas sempre vai ter, pô. Beleza? Não, assim, a minha dúvida é, a gente não vai ver ensaio de resistência não, né? Porque aquilo ali, não, pô. ensaios, a gente não, vê, veja, né? os dois estão combinados, pô. Eu faço, vê, eu acho que vai agora ficar claro, eu acho que eu entendi tua ideia aí. Vê só, quando a gente faz aqueles ensaios lá, Eduardo faz aqueles ensaios, ele traz pra gente as informações do comportamento do material, não é isso? Aí ele vai dizer assim, ó, esse material aqui, ele só suporta até tal carga. Aí a gente vai pegar essa informação e vai trazer para a resistência, pô. Por exemplo, eu vou fazer um cálculo de um eixo. Aí eu vou e digo assim, a carga que ele vai estar submetida é essa. Aí eu vou procurar qual material e dimensão que vai suportar essa carga. É assim que a gente faz. A partir da carga, a gente sabe qual é a dimensão, a geometria e o material. Porque eu vou chegar assim, o Ricardo, eu tenho esse projeto aqui, cara. Eu fiz o cálculo do meu projeto e eu vou te entregar. Aí eu faço a modelagem num software, por exemplo, faço a modelagem, desenho, faço as dimensões e entrego a você. E eu vou dizer a você qual é as dimensões e qual é o material que eu quero. Porque eu posso querer um eixo, ó, eu quero esse eixo aqui. Eu quero um eixo com 20 milímetros. Aí eu deixo em aberto o campo do material. Aí tu tem qualquer material, tu diz, ele não disse qual material, eu vou usar alumínio. Só que o alumínio, ele não vai suportar. Por quê? Porque as características do alumínio não permitem suportar essa carga de cisalhamento. Percebeu? Aí eu preciso dizer o que é você? Qual é o material? Ou posso fazer o contrário, dizer a você faz um de bronze aí. Mas eu não digo a vocês quais as dimensões. Aí vai ficar em aberto também. Aí você faz um diâmetro menor do que deveria ser. Vai levar a ruptura também. Então, quando a gente faz os ensaios, é para a gente obter informações do comportamento do material. Aí a gente vai pegar aquelas informações de modo de elasticidade, limite de ruptura, a tensão de escoamento, sobretudo a de escoamento, porque escoamento não é transição, você sai da região elástica e vai para a plástica, aí eu preciso saber qual é o limite de escoamento, por exemplo. Porque eu quero garantir que o material ele não rompa. Já pensou, por exemplo, romper um cabo de aço de elevador? Não pode romper.
em hipótese alguma pode romper. Você pode colocar 10 pessoas ali de 150 quilos, pô, e não pode romper. Aí, para isso, lá na frente, a gente vai colocar o coeficiente de segurança. Por quê? Porque tem variáveis do processo que a gente desconhece. Por exemplo, eu não sei se houve algum erro de fabricação desse alumínio. Eu não sei se houve erro na fabricação de um aço 1040. Então, os possíveis erros no processo de fabricação, eu já vou colocar ali dentro do meu cálculo. Eu vou trazer para mim uma segurança para a estrutura. Percebeu? Então, a ideia é essa. A gente vai pegar as informações dos ensaios, aqueles valores numéricos, e vai trazer para a resistência. Eu vou pegar uma estrutura aqui com vocês, a gente vai dizer quais são os esforços a que ela está submetida, a gente vai calcular as reações, e depois a gente vai dizer assim, ó, a gente precisa desse diâmetro aqui para determinado elemento. A gente já, inclusive, a gente já fez isso em ensaio, pô. Quando a gente fez o diâmetro dos G-bits, lembra dessa questão? Eu disse, ó, quantos G-bits a gente precisa? Qual o diâmetro do G-bit? Quando você faz aquilo dali, de certa forma já é resistência, pô. Já é resistência. E você está dizendo qual é a dimensão que precisa ter o elemento para suportar determinado esforço. O papel de resistência é esse, pô. O papel de resistência é esse. O nome já diz, resistir a algo. Resistir a quê? Aos esforços. Aí a gente vai, basicamente, vai dizer o quê? Qual é a dimensão e qual é o material. Beleza? Eu acho que agora, não sei se eu fiz me esclarecer. Não, Lá na esclareceu frente, tu vai chegar e vai dizer assim, ó, professor, para esse parafuso aqui, a gente precisa que seja um M10. A gente precisa que seja um de 5 oitavos. A gente precisa dele com esse diâmetro e eu quero... Aí tu vai recorrer àquelas tabelas da Gerdau, ou da ArcelorMittal. Aí você vai lá e vai dizer assim, ó, peraí, eu fiz o cálculo aqui e a tensão de esmagamento, a tensão de cisalhamento, a tensão que suporta a tração, a tensão normal, é de, sei lá, X megapascal. Aí você vai lá na tabela, pega essa informação e traz para o cálculo. Aí você vai dizer qual é o diâmetro. Percebeu? É isso daí, é resistência a isso. É ver se ela suporta ou não a esses esforços. Pronto, aí a gente está vendo aqui essa classificação das estruturas. No caso hipostática, pessoal, é porque o número de equações da estática, de incógnitas, na verdade, ele é menor do que as equações da estática. Eu vou explicar isso agora. Então, sua classificação como hipostática é devido ao número de equações. O número de equações da estática ser menor. E aí, professor, tá compartilhando a tela não. Beleza. Mas eu vou aqui também tomar um cafezinho, né? A hora do intervalo. Ser superior ao número de incógnitas. Então, é essa classificação que a gente acaba fazendo. O desenho que representa isso, a representação é essa daqui da direita. Deixa eu colocar aqui abaixo, né? Ó, é essa a representação que a gente acaba fazendo. Então, hipostática é devido ao número de equações da estática ser superior ao número de incógnitas. Então, assim, a gente vai ter quais incógnitas aqui? A gente vai ter duas, ó. A reação no ponto A e a reação no ponto B. São essas reações que a gente vai ter para essa carga aqui, ó, uma carga P, que vai estar aqui, sendo aplicada. Então, as únicas reações que a gente vai ter são essas. As reações da estática, a gente tem três. A gente tem as reações, a gente tem as equações para a resultante das forças nessa direção aqui, na direção X,
A gente vai ter o somatório de forças nessa direção aqui, em X. A gente vai ter a resultante das forças em Y, e a gente vai ter também o momento, o somatório dos momentos. Então, a gente vai ver quais são os esforços que tentam girar a estrutura. É isso que a gente tem que fazer. Tanto para a estrutura rotacionar, como para a estrutura se movimentar, seja de esquerda a direita, seja para cima ou para baixo. Então, são essas equações que a gente tem aqui para observar. Isso vai ficar cada vez mais claro para vocês. Então, essas são as equações da estática. Nós temos em número de 3. No caso aqui, a gente tem 2 incógnitas. Então, o número de incógnitas é menor, observe. A gente tem 2 reações. Quais são o número de equações da estática? 3. Então, é menor. Percebeu? Então, a gente pode dizer dessa forma e fazer a leitura dessa forma. Por isso que é hipo, porque é menor. O número de incógnitas é menor. Por isso, o nome hipoestática. Se a gente tem a hipoestática, a gente também tem as estruturas isoestáticas. Estruturas isoestáticas. Então, essas estruturas, quais são suas características? Essa estrutura aqui, o número de incógnitas que a gente vai ter para descobrir, ela vai ser igual ao número de equações da estática. Se a gente tem em número de 3 equações da estática, a gente também vai ter 3 incógnitas para a gente descobrir. Beleza? Então, a ideia é essa aqui. Ter 3 para descobrir e 3 disponíveis pela estática. Então, quando o número de reações a serem determinadas, descobertas, vai ser igual, né? Coincidem com o número de equações. Beleza? Então, é isso que a gente tem aqui. A gente tem... Deixa eu trazer a imagem, né, para ficar mais claro isso. Então, a gente vai ter aqui, ó... Não, essa daqui não é isoestática, não. Essa daqui é isoestática. Então, veja aqui, através dessa imagem, isso que eu estou falando, né? Então, você tem uma estrutura que ela vai estar submetida a esforços. Essa é a ideia. Mas quais são as reações que a gente vai ter, então? Observe. Nesse ponto A, que é um ponto fixo, né? Ou duplo, se ele é fixo, ele vai ter quantas reações? Ele vai ter uma reação na vertical e vai ter uma reação no eixo X, né? Na horizontal. Então, ele vai ter restrições nas duas direções. Na direção aqui, em Y, na vertical, e na horizontal. São duas restrições que ele possui. Já isso daqui, você nota que ele não é fixo. Esse aqui ele é um simples, um móvel. Então, ele só tem restrição quanto? A vertical. Então, eu tenho 3 incógnitas. Eu tenho a reação de A na vertical, a reação de A na horizontal, 2. E B, eu tenho uma incógnita também, que é na vertical. Então, são 3 incógnitas que eu tenho. Eu tenho quantas equações da estática? Eu tenho 3, então são iguais. Então, é uma estrutura dito isoestática. Se você pegar essa outra estrutura aqui, ó, vai na mesma linha. Se você pegar os pontos de vínculo, quais são os pontos de vínculo que eu tenho? Eu tenho esse, que no caso tem a outra representação desse daqui, ó, mas é um móvel, um simples, então você só tem uma reação, que é a reação na vertical. O outro vínculo é no ponto A, e esse ponto A, ele é um duplo, ou fixo, ele é fixo, ele é travado. Então você tem quantas reações? Você tem uma reação na vertical e uma reação na horizontal. Se você somar aqui, ó, 1, 2, 3, tem 3, beleza. Então é igual ao número de equações da estática, que também são 3. Então, se um é igual ao outro, a gente classifica a estrutura como isoestática. Iso de igual, né? Por isso que você também tem o triângulo isósceles, que são de 2 lados iguais. Beleza? Então, aqui está a representação da estrutura isoestática. E já vimos a primeira, que é a hipoestática, onde o número de equações
de incógnitas, na verdade, é menor do que o número de equações da estática. Nesse daqui são iguais, e você já deve estar imaginando, né? Deve ter alguma estrutura onde o número de equações da estática seja menor do que o número de incógnitas, né? Então, essa daí, a gente dá o nome de estrutura hiperestática. Beleza? Isso aqui é hiperestática. Hiper de maior, de grande, né? Hiperestática. Então, essa daqui, sua representação é essa aqui abaixo. Eu já trago para vocês. Ó. Se você parar para ver aí, olha cada vínculo. E olha as reações que cada vínculo vai ter. Quando você olha isso, aí vai trazer a resposta, né? Então, essa estrutura aqui, ó, a estrutura hiperostática, ela é classificada quando as equações da estática são insuficientes. E esse é mais próximo do mundo real. Insuficiente. No mundo real, a gente vai ter situações dessa daqui. Para determinar as reações nos apoios. Beleza? Então, tem que determinar as reações no apoio? Tenho. Tem que saber quais são os esforços que estão se apresentando ali na estrutura. Só que o número de equações da estática não vão ser suficientes. Aí eu preciso recorrer a outros dispositivos, a outro tipo de cálculo. A gente vai ver isso mais lá à frente, né? Não agora, no começo. Então, para a gente tornar possível, né? Tornar possível a solução destas equações que resolvem o cálculo das estruturas, nós devemos suplementar, ou seja, acrescentar outras equações, outro raciocínio, alguma outra coisa aqui, vai ter que nos dar condições de resolver, né? A gente vai ver mais à frente, a gente precisa, por exemplo, de equações de deslocamento. A gente precisa de equações de deslocamento para poder solucionar esses problemas aqui. Beleza? Então, aqui, ó, se você parar para ver, vamos olhar com calma, né? Então, veja. Eu tenho que pegar a estrutura e olhar os vínculos, não é isso? A estrutura, ela sempre vai estar vinculada de alguma forma. Então, eu tenho que olhar os vínculos. No caso aqui, você vai ter dois vínculos. O vínculo em A e o vínculo em B. No A, você tem a reação na vertical e na horizontal. Por quê? Porque é um vínculo simples. Note, é um vínculo simples. Se ele é simples, ele possui duas reações, uma na vertical e outra na horizontal. O vínculo B também é um vínculo fixo. Então, ele tem na vertical e tem na horizontal. Então, você já tem 4 reações a descobrir. 1, 2, 3, 4. Quantas são as equações da estática? 3. Então, eu tenho um número de incógnitas maior do que o número de equações da estática. Eu estou com 4 e a outra está com 3. Então, se ele é maior, então é o hiperestática. O número de incógnitas é maior que o número de equações. Já aqui, a mesma coisa. Você tem, no ponto B, no vínculo B, só tem uma reação, porque é um vínculo simples, ele é móvel, não tem na horizontal, só tem na vertical, uma. Já aqui é engastado. Se é engastado, eu tenho na vertical, aqui ele não representou, mas eu também tenho na horizontal, e eu tenho também um impeditivo de girar, ele não rotaciona a estrutura. Então vai surgir um momento aqui. Então eu tenho 4 incógnitas. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4, eu supero o número de equações da estática. Se eu supero o número de equações da estática, eu vou estar com a estrutura hiperestática. É isso que acontece, beleza? Então,
É muito comum você encontrar estruturas como essa. Para resolver isso, eu preciso de equações do deslocamento, eu preciso deformar o material, eu preciso aquecer o material e assim por diante. Beleza? Então, é isso que a gente tem aqui a se observar. Então, é tipo de estrutura, né? Beleza? A gente também tem aqui, ó, dúvidas até aí. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade aí. A gente começou, ó, recapitulando aqui, né? A gente começou com os vínculos. A gente começou com os vínculos, ó, vínculos estruturais. A gente pegou o vínculo móvel, viu sua representação, quais são as reações que ele apresenta, no caso, só na vertical. Depois a gente passou para o vínculo fixo. Esse, por sua vez, apresenta duas reações. Ele é travado aqui, ó. Ele não movimenta em X nem em Y. Em seguida, nós vimos um engastamento, que é mais travado ainda. A gente impede o movimento na horizontal, na vertical e também sua rotação. Finalizados os vínculos, nós partimos para a estrutura. As estruturas podem ser classificadas de três formas: hipoestática, onde o número de incógnitas é menor do que o número de equações da estática, onde na equação da estática eu tenho que observar a resultante das forças no eixo X, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Na vertical, o somatório das forças também tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eu quero que a minha estrutura fique estável. Eu procuro estabilidade na estrutura. Para que ela fique estável, as forças têm que se anular e a estrutura vai ficar parada, vai ficar estática. Pronto. Primeiro, hipostática. Por quê? Porque o número de equações de incógnitas a ser descobertas é menor do que o número de equações da estática. Na equações da estática eu tenho 3, força na horizontal, força na vertical e momento. Todas as resultantes têm que ser igual a zero. Já aqui, eu tenho só duas. Ó. Se são duas, é menos que 3. Então, se são menos que 3, é hipoestática. Isoestática. Por quê? Porque o número de equações, número de incógnitas que eu quero descobrir, vai coincidir com o número de equações da estática. Então, observe. Aqui eu tenho 3. Ó. Tenho 2 no A, eu tenho 1 no B. Se eu somar, 3. Então, coincide com o número de equações na estática, beleza? Se eu partir para hiperestática, onde o número de equações, de incógnitas é maior do que o número de equações da estática. Se é maior, eu tenho hipoestática e eu preciso recorrer a outras equações que a gente vai ver mais à frente no curso aqui de resistência, beleza? Então, é o que a gente viu até o momento. Até o momento a gente viu isso aí. Vamos lá, vamos lá. Então, veja só. A gente vai estar aqui, ó, com equilíbrio. Deixa eu dar uma pincelada aqui em equilíbrio, né? Para a gente ver aqui. Então, vamos lá. Então, quando a gente trata de equilíbrio, pessoal, as forças, a gente tem que ver as forças que vão estar atuando ali na estrutura, né? Quais são as forças que vão estar atuando na estrutura. E as forças vão atuar em diversos sentidos, nas diversas orientações, direções da estrutura. Então, a gente precisa ficar atento com relação a isso, a esses carregamentos externos. Então, a gente vai estar com nossa estrutura submetida a esses esforços. Então, a gente vai estar aqui ó, com equilíbrio de um corpo formável. Beleza? Aí, nesse corpo aqui, a gente quer que fique em equilíbrio. Para a gente buscar isso, a gente tem que observar esses carregamentos externos que vão ser aplicados a esse corpo. Beleza? Esses carregamentos, eles podem ser de força superficial, carregamento superficial,
que são causadas pelo contato. Então, isso aí é um meio físico mesmo, né? Pelo contato, pode ser a gente aplicando esse esforço, pode ser um outro elemento de máquina fazendo esse esforço. Ali é contato corpo a corpo, que a gente vai ter ali. Com a superfície do outro, né? Então, ali é o contato físico entre esses elementos. Além da força de superfície, a força superficial, que a gente vai estar ali atuando, deixa eu colocar aqui melhorzinho, né? Forças de superfície. Para cá. Pronto. A gente também tem forças que podem ser apenas de corpo, que a gente chama. E essas de corpo, você tem, por exemplo, as forças da gravidade, você tem as forças do campo magnético. Então, essa daqui não tem necessariamente esse contato, como no caso anterior, né? Um corpo aqui, ele exerce uma força sobre o outro. Sem haver esse contato direto, obviamente, né? Sem contato físico direto entre eles. Então, isso aqui é força de corpo, ou o campo magnético, ou a gravidade, por exemplo, não está aqui atuando. Ou a gente também pode ter reações de apoio, que é isso que a gente acaba vendo aqui em detalhes, né? Esses outros anteriores, sobretudo o força de corpo, a gente acaba não vendo tanto assim no nosso caso aqui. Então, reações de apoio. Então, quando a gente tiver o material submetido a um esforço, ele vai reagir. Quando ele vai reagir, vai surgir essa força aí, né? De superfície. E esses apoios são os que eu citei anteriormente, né? Ali você pode ter um vínculo com um parafuso, por exemplo, para movimentar, um pino, fazer o basculhamento. O contato entre corpos. Beleza? Então, a gente tem aqui reações de apoio. Então, isso aqui é só um registro dos carregamentos que a gente pode ter, né? Os carregamentos externos, obviamente, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai buscar o equilíbrio desse corpo, né? De toda forma, a gente vai buscar o equilíbrio. Ele vai estar submetido a uma dessas forças e ele precisa ficar em equilíbrio. Então, quais são os resultantes que a gente vai ter para que esse corpo fique em equilíbrio? Então, vou só registrar aqui que eu já falei, né? A resultante de forças, ela tem que ser nula, a gente tem que observar isso. A resultante de forças tem que ser nula, a resultante do sistema de força atuante será nula. Vai ver isso com clareza. Resultante dos momentos. Nesse caso anterior, aí, resultante de forças, é tanto as forças na horizontal quanto na vertical, né? Todas as duas têm que ser igual a zero. E a resultante dos momentos atuantes em relação a um ponto qualquer. E aí a gente vai recordar aqui aqueles conceitos lá da física, né? Algumas coisas aqui de momento, de torque, que já foram vistas lá na física, beleza?
Então, aqui, resultantes das forças que a gente tem presente. Aí a gente eu posso até trazer um desenho aqui que sintetiza isso aí para vocês, né? Vou pegar aqui, deixa eu ver se eu acho isso aqui agora. Resultante. Ó, o corpo em equilíbrio. Então, aqui está um desenho genérico, né? Que resume para a gente tudo isso. Então, você tem um objeto qualquer, um elemento de máquina, e ele vai estar sujeito a esses esforços daqui, ó. Ou uma força concentrada, que é o que a gente vai iniciar por aqui, a gente vai estudar isso aqui, uma força num ponto específico, vai ser representada por essa setinha, indicando essa força. A gente vai ter a força peso, a massa do próprio componente já traz para a gente esse peso, basta você pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Você tem força distribuída, distribuída numa só linha, como no caso de viga, por exemplo, a gente faz assim, combinada com a força concentrada, também pode ser, e uma força de superfície. Aí aqui acaba sendo mais complexo o cálculo, né? A gente não vai, eu acho que não vai chegar nesse mérito aqui, não. Mas esses anteriores, sim, concentrada, incluir o peso, força distribuída, aí sim, a gente vai dar uma estudada nisso aqui. Assim que a gente finalizar a concentrada, a gente parte para distribuída, considerando o volume de alguma coisa, substâncias, vai ver como é que se comporta isso daqui. Beleza? Então, isso aqui é uma idealização, né, dessa força aí. Então, em resumo é isso. A gente pode ter também aqui, só para relembrar, né, dois pontos que eu vou trazer agora para vocês, para a gente relembrar aqui e finalizar essa aula de hoje. Então, veja, a gente vai ter forças na direção axial, foi o que a gente viu no ensaio de tração. A gente viu isso no ensaio de tração. Tanto tração quanto compressão, né? Ambos atuam na axial, né? Tanto um quanto o outro. Trabalham na axial. Então é isso que a gente vai ver agora. Eu só trazer aqui as imagens, né? Vou só resumir aquilo que a gente já viu nas aulas de ensaio de materiais, né? Então a gente vai estar com essa carga axial, tanto no sentido de compressão quanto no de tração. Deixa eu pegar aqui, axial. Aqui está o desenho que a gente abordou aí nos últimos dias de aula de ensaio, né? Quando fui lá na máquina de tração, por exemplo, a gente viu claramente esses esforços aí sendo aplicados a um corpo de prova. Então vamos lá, vamos observar isso agora. Então, a gente precisa observar essas forças. Deixa eu colocar aqui força axial. E nessa força axial, a gente vai ter um eixo, né? Que vai ser a direção para o sentido de aplicação da força. Então, essa força é definida como força normal também, pode ser também chamado normal. Deixa eu só colocar aqui, força normal. Carga. Que atua na direção do eixo longitudinal da peça, né? A peça, elemento de máquina, componente. Essa definição aqui de normal nada mais é do que perpendicular, né? Você vê aqui no desenho isso. A força ela é aplicada perpendicularmente. Observe que aqui você tem um ângulo de 90 graus. Então a força está sendo aplicada nessa seção aqui, a seção transversal, perpendicularmente. Ela não está inclinada, não tem nenhum ângulo ali. O ângulo que tem, na verdade, é um ângulo de
90 graus. Quando é um ângulo de 90 graus, a gente chama de normal. Isso é muito mais da matemática, né? Então, a definição normal, ou denominação, ocorre em virtude de ser perpendicular a essa seção, né? A seção transversal, beleza? Isso tanto a força axial quanto a axial vai ter duas, né? Vai ter a de tração e você também vai ter a de compressão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu não trouxe aqui a de tração, né? Ó, a tração. A de tração é assim, né? A gente sabe bem, né? A de compressão vai ser o quê? Vai ser o oposto disso. Então, se as setas estão indicando para fora, elas vão inverter o sentido e vão indicar para dentro a compressão, né? É simplesmente isso. Então, é só para a gente consolidar esse conceito aí de força de tração e de compressão. Uma outra coisa também que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente finalizar, é a parte de decomposição, né? Então, a gente precisa fazer a decomposição de forças. Agora, a gente vai começar a utilizar aqueles conteúdos de matemática e física. Agora, você precisa colocar em prática aqueles cálculos iniciais ali, a parte de trigonometria, por exemplo, vai ter que fazer uso agora. Eu acho que lá nas aulas eu falava muito disso, né? Falava muito essa questão, precisa passar por matemática e física, por quê? Porque quando chegar em resistência dos materiais, é preciso ter essa base para que você consiga fazer a decomposição de uma força, por exemplo. E a força ela não precisa necessariamente ser aplicada perpendicular, né? Ela também pode ser inclinada. Você pegar um cabo de aço, por exemplo, uma corrente, sei lá, qualquer outro elemento desse, ele às vezes está inclinado. Um tirante, ele está inclinado. Então, vai ter ângulos envolvidos. Vão ter ângulos envolvidos e a gente precisa levar isso em consideração. Você tiver, por exemplo, uma engrenagem cônica, na engrenagem cônica, a força ela tem um certo ângulo de aplicação. Uma das forças, uma das componentes da força, né? Então, só recapitulando aqui, para a gente encerrar essa aula de hoje, você vai ter dois ângulos aqui, para os dois somados, na verdade aqui vai dar 90 graus, quando somar alfa com beta, né? Aqui está só escrito matematicamente, não tem número, né? É só a forma algébrica. Então, você tem a força na direção x, a força na direção y, e a resultante dessa força, né? O que seria a hipotenusa. A hipotenusa que é o maior lado e o oposto a 90 graus. É essa característica da hipotenusa. Então, se eu quiser decompor, se a força está inclinada, eu preciso decompô-la aqui, ó. Fx vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa vezes o cosseno de alfa, porque é o ângulo o lado adjacente a esse ângulo. Se eu quiser saber seno, aí o seno agora vai ser o oposto. Ó. É o oposto, tá aqui, ó. E aqui ele traz um resumo dessa decomposição de força, né? Então, a partir de amanhã, a gente vai começar a desenvolver isso. Eu vou pegar alguns exemplos, vou fazer junto com vocês, para a gente reviver esse conhecimento, e a partir daí a gente entrar definitivamente em resistência. A gente vai começar a fazer cálculo de estruturas aqui, estruturas simples a princípio, mas que vão ser de grande valia lá na frente para esse desenvolvimento. Beleza? Então, dúvidas? Se não há dúvidas, tranquilo aí. Eu peguei direto assim, pessoal, porque a gente encerra logo a aula, né? Tem a parte inicial, que a gente já passou ali meia hora, eu vou começar sempre às 8. E aqui a gente já libera logo, porque são 10 horas, já libero vocês, a gente não... Porque se parar para intervalo, aí, pô, aí vai lá para as 11 e pouco. Dúvidas aí? Pode falar. Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Então, beleza aí. Sandro levantou a mão aqui, não sei. Ele vai falar alguma coisa. Ele tava querendo tomar café. Tomar café? Rapaz, toma café na empresa, Sandro. Toma café na empresa, macho. Beleza? Então, Ezio acordou. Beleza. Então, até amanhã para vocês aí. Valeu. Valeu, professor. Valeu. Até amanhã. Novo, mole. Vai colocar lá, né?
Daqui a Tá, pouco eu gravação. disponibilizo a gravação. A gravação e o que tiver escrito. Até Beleza. amanhã, Bel. Tchau. Valeu ali. Valeu.